trabalho com ensino de culturas e histórias africanas, afro-brasileiras e indígenas, fundamentos da bioética, com ênfase nos aportes contra-coloniais à bioética, as bioéticas latino-americanas e dimensões bioéticas das políticas de saúde para a população negra. Além dessas categorias criadas no âmbito das filosofias africanas e dos estudos antirracistas sobre as relações sociais, o Anderson também utiliza o aporte de teorias de gênero, dos feminismos, da psicanálise e do instrumental analítico produzido por Michel Foucault. Investiga ainda a saúde da população negra, diversidade de gênero e orientação sexual, direitos humanos e estudos sobre a colonialidade e as suas repercussões na educação em bioética. Com esse currículo, é fácil ver que a pessoa que a gente convidou com muito carinho para discutir as temáticas de bioética, racismo e até mesmo em relação face à Covid, o Anderson é uma das pessoas de maior renome no nosso Brasil, né? Assim como eu gostaria de lembrar a Fátima de Oliveira, né, que já nos deixou, mas tem o seu legado continuado com as pesquisas, principalmente do Anderson e daqueles que ele acompanha. O Anderson, para nós, é um orgulho muito grande, assim como a Marta já falou, e estamos aqui para te ouvir. Bom, boa tarde a todas e todos e todes. Agradecer imensamente o convite de todas as pessoas do grupo, em especial o Fernando, para poder interagir com vocês. Ficar contente, né, que a gente consiga, nesse momento tão complicado da nossa história, pelo menos criar espaço para que a gente possa discutir coletivamente, né, pensar algumas coisas em conjunto, apesar de tudo, né? Não é o momento mais tranquilo da história para que a gente se concentre e trabalhe, mas acho que é exatamente por isso também nós que estamos na bioética temos uma responsabilidade também de pensar neste tempo, né? O tempo que habitamos e que experimentamos agora. E é uma alegria poder discutir com o grupo aí de Santa Catarina e com as pessoas que estão também em outros estados, em outros países, que têm feito um trabalho muito bonito, né? E que é sempre bom interagir com vocês. A proposta que fez o Fernando, né, e já apresentando esse currículo quase megalomaníaco, né, com várias áreas de atuação, mas exatamente por conta da questão da subjetividade, né? É uma questão só que acaba atravessando esses vários campos, e a gente fica pensando que a pessoa se mete em um monte de coisas, na verdade pouca coisa que tem muitas entradas, né? Que tem a ver exatamente com esses processos da subjetivação que impacta a saúde, a educação, política, enfim, várias áreas das nossas articulações humanas, né? E para mim, mais que nunca, né, a gente precisa voltar a pensar a partir do momento que nós vivemos, né, sobretudo enquanto bioeticistas, né, que tempo é esse que habitamos? Isso é uma questão fundamental, sobretudo porque parece que as nossas categorias estão cada vez mais precárias e insuficientes para dar conta do fenômeno que a gente experimenta. Não só em função da pandemia, isso é importante, pensar que a pandemia chega no mundo, né, no momento em que a gente já experimentava uma série de outros problemas de ordem política, numa escala global, diga-se de passagem, e que também uma outra experiência tensa do ponto de vista global encontra esse cenário já conturbado de autoritarismos de toda a ordem, de um recrudescimento do racismo no mundo inteiro, né? Então esse é um ponto que não é recente e talvez nos faltem boas ferramentas ainda, sobretudo num campo mais abrangente como é o da bioética, em lidar com essa questão. E é muito curioso, né? Porque eu acho que a gente às vezes esquece. Isso não é à toa. Isso já é uma dinâmica própria do racismo. A gente esquece que a bioética nasce com vários marcos vinculados com experiências
de enfrentamento ao racismo. Seja o que aconteceu no caso da Alemanha nazista, né? Talvez tenha repercutido mais, mas hoje a gente pensa a própria experiência do Holocausto fora, né, do contexto racial, como se aquilo não fosse uma experiência racista do século XX. Né? A gente esquece isso, né? A gente só acha que foi uma coisa muito bizarra e muito violenta, etc. Mas o que provocou aquela experiência? Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente pensar. E lembrando que toda discussão que acontece logo nos princípios da institucionalização da bioética está vinculada de alguma maneira com responder a esse fenômeno. Então esse é um ponto. Outro, né, é o que aconteceu com um conjunto de experimentos nos Estados Unidos que mesmo depois do relatório Belmont, né, mesmo depois de toda uma série de normatizações que já foram pensadas em termos de direitos humanos de um lado e de normativas biomédicas de outro, permitiu, por exemplo, o experimento em Tuskegee. Né? A gente nunca pode esquecer disso. E a gente às vezes só fica pensando que foi um negócio meio bizarro, que se testa contra uma população, é, fazendo um experimento com uma população quando já se sabia da eficácia da penicilina com relação à tuberculose, e a gente esquece que aquela era uma população negra. Né? Ou seja, esses marcos históricos da bioética estão completamente vinculados, né, exatamente com o enfrentamento a experiências racistas. E a gente parece esquecer disso. Ou seja, o racismo, que deveria ser um tópico de primeira ordem para a discussão de qualquer problema bioético, e a gente precisa entender um pouco disso, e porque também a gente não faz isso na nossa própria formação, né? É exatamente um caráter curioso do racismo, que é uma tendência que ele tem de se escamotear. Uma teórica brasileira que eu gosto muito, que é a Lélia Gonzalez, dizia que, sobretudo no continente americano, né, o racismo funciona por denegação. Né? Ele funciona exatamente dizendo que ele não existe. E, ao dizer que não existe, consegue mobilizar forças contra populações que foram racializadas de maneira subalterna na história da modernidade. Ou seja, é uma característica do racismo. Né? E aí a gente fica com a impressão de que o problema que aconteceu lá em Tuskegee não foi que era uma população negra, era que era uma população pobre. E a gente normalmente consegue deslocar a questão do campo da discussão racial para a discussão econômica. E é muito fácil fazer isso, e é muito fácil porque a questão econômica é fundamental também. A gente não pode esquecer disso. Quando a gente está pensando em desigualdade social, a característica econômica desempenha um papel fundamental. Então é muito fácil fazer com que ela apareça, se sobrepor a todas as outras. Então esse é um ponto fundamental que faz com que a gente, muitas vezes, não priorize ou sequer considere as categorias raciais para pensar esse problema. E eu começo fazendo essa introdução exatamente porque a gente se pergunta por que não é tão óbvio, né? Por que não é uma questão de formação inicial, né? Módulo 1 lá, junto da história da bioética, quando a gente vai fazer aquela velha discussão, de um lado, dos eventos da Segunda Guerra, de outro, da chegada da discussão com Potter ou Iaz até aqui. Por que a discussão sobre racismo não está aí? Né? Porque a gente foi ensinado por esse caráter, não é, de denegação do racismo, de que essa não é uma categoria relevante. Então esse é um ponto. E hoje, não é, com esses eventos midiáticos em certa maneira, mas que causaram, não é, uma comoção mundial, como foi o caso do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, parece que se inflamou, não é, uma discussão racial no mundo inteiro, fazendo perceber, não é, que esse acúmulo da discussão racial, por exemplo, esse slogan das vidas negras importam, ele não foi criado agora. Ele é um slogan já bastante antigo,
né, que vem sendo mobilizado pelos movimentos negros, né, e que, de uma maneira muito forte, é, surge em algum evento muito intenso e cai no esquecimento. Vejam, por exemplo, o próprio caso do George Floyd. Né? Até 2 semanas atrás era o que se falava, não se falava em quase outra coisa em termos de política internacional que não fosse o evento e todas as manifestações antirracistas. E isso agora meio que cai no esquecimento, né? Tanto que as pessoas nem tinha uma galera que estava assistindo o evento de Fórmula 1 que teve agora no domingo, né? E os pilotos fizeram aquele gesto de se ajoelhar ali e as pessoas não estavam entendendo muito bem o que eles estavam fazendo. Para ver como a nossa memória com relação ao modo como as questões raciais são tratadas é de curta duração. Quem é que se lembra aqui, por exemplo, de que há 5 anos atrás a polícia do Rio de Janeiro arrastava o corpo de uma mulher negra do lado de fora de uma viatura que estava ainda viva, ela morre em seguida, que era a Cláudia da Silva. Percebem? Ou seja, essas questões que elas não são esporádicas, elas não acontecem de vez em quando. Né? Ou seja, esses gestos violentos com relação à população negra caem no esquecimento porque se banalizam de uma certa forma. Né? Porque a gente, de alguma maneira, foi ensinado pela história do racismo que não é algo que deva comover. A gente se assustar sim, porque tem uma coisa de uma brutalidade de quem provoca, né? Quem provoca aquele gesto. Mas quem sofre a gente esquece muito rapidamente. Né? Então a gente tem críticas muito fortes à polícia, a gente tem críticas muito fortes à instituição da produção do conhecimento científico, né? Mas entende muito pouco de como funciona de uma maneira mais sistemática essa discussão racial. E era isso que eu queria provocar logo nesse primeiro momento, para chamar a atenção de 3 coisas para a gente chegar no campo da bioética de uma maneira um pouco mais estruturada, lembrando da provocação da Fátima Oliveira, já lembrada pelo Fernando, que chamava a atenção de uma coisa muito importante. Ela dizia que a bioética, ou ela é antirracista, antissexista, ou ela é efetivamente cúmplice dessas duas forças. Não tem meio termo aí. Não tem como ficar em cima do muro. E ela está chamando a atenção de que todas as vezes, né, e os estudos dela chamaram a atenção para de uma maneira muito contundente, que todas as vezes que a bioética se omitiu de colocar em relevo a discussão sobre raça, ela foi cúmplice. A gente não pode esquecer, por exemplo, do caso que aconteceu em Roraima e no Amapá, o caso das cobaias humanas que aconteceram aqui, né? E toda a discussão que aconteceu na CONEP em torno do protocolo de pesquisa, e o que aconteceu quando houve a denúncia, né, é de que a discussão que se fez à época não colocou em nenhum momento, né, salvo a exceção da própria Fátima, né, em nenhum momento que o que estava sendo atacado ali não era só uma comunidade pobre ribeirinha, era também uma comunidade negra que habitava aquela região. Né? Então, e toda a discussão que acabou, de alguma maneira, não punindo, inclusive, e não criando problemas dos protocolos internacionais com relação àquela pesquisa, se deve ao fato de que toda a questão que estava em jogo ali era o pagamento dos sujeitos de pesquisa. Não é? Não sei se vocês devem se lembrar desse caso, né, que uma pesquisa multicêntrica fez uma pesquisa com essa comunidade ribeirinha, né, em que algumas pessoas eram pagas para receber picadas de mosquitos, alguns deles vetores de transmissão da malária. Né? E a resolução 196, que era vigente à época, né, já vedava o pagamento a sujeitos de pesquisa, sobretudo em condições mais vulneráveis, como era o caso dessa comunidade. Né? E toda a discussão que aconteceu naquele momento era só em torno do pagamento. Em nenhum momento se pensou, em nenhum momento se aventou, não é, na discussão que se gerou naquela situação, naquele momento,
que aquela comunidade era duplamente vulnerável. Ela era vulnerável, era multiplamente vulnerável, na verdade, né? Vivia em condições extra-urbanas, então os mecanismos regulatórios, né, que a cidade possui, de alguma maneira instrui, né, menos essas comunidades, né, os mecanismos regulatórios. Elas eram pobres, sim, mas elas também eram negras. Em outras comunidades não negras, esse tipo de experimento jamais aconteceria. O ponto, isso nunca foi levado em consideração e, portanto, toda a nossa legislação sobre racismo, que poderia ter sido acionada para barrar esse tipo de investigação, né, não foi utilizada. E é isso que a Fátima chamava a atenção. Quando a bioética não aciona, né, uma posição antirracista, e não é só saber que o racismo existe, né, mas acionar uma posição antirracista, ela é cúmplice. E a cumplicidade se dá por omissão também. Né? Hoje virou também slogan, né? Assim como essa tal das vidas negras importam também, não basta não ser racista, ser antirracista, necessário, que são esses dois slogans que andam circulando agora, né? Mas que vêm sendo discutidos por autoras como a Fátima Oliveira ainda na década de 90. É um ponto importante para a gente lembrar. Tá? Ou seja, não é uma discussão recente no Brasil. No caso da bioética estadunidense, é muito recente, essa discussão vem de 2009, 2010 para cá, é muito, muito recente. E vocês têm, sei lá, menos de que uma centena de artigos escritos sobre isso nos Estados Unidos. Bem menos, acho que o último levantamento que foi feito pela Andrea Leite, que é uma pesquisadora que estava interessada nessa discussão há algum tempo atrás, ela não chegou a encontrar 60 artigos. Vocês têm ideia. E quando a gente olha que 60 artigos são 3 números de revista, um negócio que rapidamente a gente passa por isso. Ou seja, é uma discussão muito recente. E uma coisa importante é tentar imaginar por que a gente não considera o racismo. Tendo essa provocação da Fátima Oliveira, uma coisa que a gente precisa lembrar é que o racismo ocupa e desempenha, e esse é o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês, desempenha um ponto fundamental na estruturação daquilo que a gente chama de mundo moderno. A gente entende o mundo moderno como essa ruptura que acontece na história do mundo, não é? Quando acontecem as grandes navegações em que os europeus vêm para cá, vão para o continente africano e vão para a Ásia e fazem uma expansão, não é, dos domínios europeus sobre o mundo. Acontece uma coisa nova ali naquele momento, que é um projeto de mundo. As pessoas estão falando em um mundo novo, não estou falando do novo mundo, que é o caso da América, mas de um mundo novo, e a própria ideia de mundo moderno que surge naquele momento. Né? E algumas coisas surgem naquele momento além dessa ideia de mundo novo. Uma delas é o Estado, o Estado que como a gente conhece hoje, surge naquele momento, seja uma entidade recente, e surge esse movimento colonial de origem global. Né? Enquanto você tinha sempre... As experiências coloniais não são recentes também na história do mundo. Né? Você tinha colônias gregas no mundo antigo, você tinha colônias árabes no mundo antigo e no medieval. Isso não é uma experiência nova. Agora, essa ideia de um projeto global, né? De um projeto de universalização de uma aposta política, que é o projeto colonial, isso é algo que surge também nesse momento. Né? E o que é que financiou isso? O que financiou isso foi exatamente o trabalho escravizado. Esse é um ponto absolutamente fundamental. Né? Tanto isso vai chegar, inclusive, na pesquisa científica. Né? Quando a gente pensa que a escola de Sagres, a escola de Salamanca, por exemplo, os fundos de financiamento dessas escolas vinham exatamente dos tributos dos produtos do trabalho escravizados produzidos nas colônias, tanto no continente americano como na Ásia. Né?
o continente africano só vai ser colonizado muito tempo depois, porque o interesse ali era muito mais em extrair do continente a força de trabalho e não em ocupar o território. O continente africano só vai ser ocupado em termos de território, salvo algumas exceções, como é o caso de Portugal, de Portugal em Angola e Moçambique, mas só vai acontecer no século XIX, enquanto que no continente americano e na Ásia isso começa no final do século XV, início do século XVI. Então, é um processo de estrutura, de poder de longa duração. E a gente está falando de política muito, porque o racismo jogou um papel fundamental nesse momento. Né? Acontece ali naquele momento, a gente olha logo no iniciozinho do século XVI, um debate muito importante que acontece em Valladolid, na Espanha, né, que acontece logo em seguida da colonização espanhola no México, no território que hoje a gente chama de México. Nele se reúnem, não é, duas grandes posições, uma de Bartolomé de las Casas e outra de Ginés de Sepúlveda, para se perguntar se o Estado, não é, se o Estado espanhol recém-nascido tinha o direito de fazer a guerra contra os povos indígenas que habitavam o continente americano, e sobretudo aquele espaço ali do México, para evangelizar e para civilizar. Se essas duas experiências, né, da civilização e da evangelização, elas poderiam ser mediadas pela guerra. Né? A posição de Bartolomé de las Casas era de que não se podia, por uma razão muito simples, porque as pessoas que estavam ali eram os indígenas, eles eram pessoas e tinham alma, né? E que a gente não podia tratar pessoas para convertê-las ao cristianismo ou para civilizá-las, matá-las, né? Não podia fazer a guerra para isso. E a posição de Guiné Sepúlveda, pelo contrário, né? Chamava a atenção de que os indígenas não eram seres humanos, eles não eram providos de uma alma como a gente conhece, eles eram muito mais próximos dos animais do que dos seres humanos, e tinham hábitos muito estranhos, como o canibalismo, como não adorar a Deus, esse tipo de coisa. Né? Nesse entrave, né? Nesse entrave dessas duas posições de um debate que acontece no interior da igreja, vence a posição de Bartolomé de las Casas e se para formalmente a guerra contra os indígenas. Isso nunca parou, isso continuou a revelia da relação entre a igreja e o Estado, não é? Mas não tinha mais o aval da igreja à guerra, o aval formal da igreja à guerra. Mas qual foi a fala que, de alguma maneira, fecha o debate de Valladolid? Né? Os indígenas são pessoas, sim, são gente, eles têm alma, porém, eles têm uma alma infantil. Essa alma que está no estágio de desenvolvimento anterior do que o dos civilizados espanhóis. E que, portanto, essas pessoas precisavam ser tuteladas, conduzidas, educadas nos moldes europeus, para que elas conseguissem, portanto, chegar à civilização e à evangelização. O ponto é que os métodos de educação europeus à época eram debaixo de paulada, né? Então, você não dava tiro, mas tinham castigos físicos do mesmo jeito. O que isso chama atenção? Um dos primeiros debates, né, em torno da natureza humana que acontece no mundo moderno, logo no início do século XVI, se pergunta se algumas figuras que, como nós, têm duas pernas, dois braços, olhos, falam outra língua, né, mas falam, se movem, constroem casas, têm tecnologia. Quando você pensa, por exemplo, do que a gente está falando do México, no México você tinha algumas civilizações pré-colombianas com uma sofisticação médica, por exemplo, que a Europa só vai conhecer no século XVIII. Né? Você tem técnicas de cirurgias intracranianas que aconteciam em civilizações pré-colombianas que a Europa só vai conhecer no século XX. Né? Com o uso de anestésicos, com uma arquitetura muito complexa. Por que você olha para esse tipo de civilização que promove isso e pergunta se as pessoas são humanas ou se não são?
pergunta se elas têm alma, se elas não têm, né? Isso, para um contexto como aquele, marca uma relação com a diferença como um não humano. Esse é o primeiro ponto. O diferente é aquele que não faz as mesmas coisas que eu, mesmo que isso que esse outro faça seja, inclusive, potencialmente mais sofisticado do que eu faça, pode ser desumanizado se eu não o reconhecer como humano. Então, no horizonte da humanização e da desumanização, começa a história da modernidade. E o marco disso foi o racismo. A gente não pode jamais esquecer disso. Porque a gente, quando fala de modernidade, a gente está falando de avanço, está falando de desenvolvimento, está falando de progresso, sempre de valores muito positivos em torno do mundo moderno. Só que parece que esconde esses começos sujos, esses começos violentos, esses começos baixos, né, que constituem essa própria modernidade. Isso é muito importante. O racismo estruturou esse mesmo mundo. E veja como foi perversa a discussão que acontece no debate de Valladolid. Ao mesmo tempo em que Bartolomé de las Casas sustenta que não se pode guerrear com os indígenas, os africanos a gente não tem certeza que é gente. Então, com eles não tem problema eu escravizá-los. Tanto que a igreja só foi se interpor e se antepor à escravidão 300 anos depois, já na passagem do século XVIII para XIX. Isso é muito perverso. Isso é muito perverso. Né? Ou seja, o mundo moderno como um todo, e aí tem que pensar que não é só a igreja está nesse debate que era feito pela ciência, pela religião, pela economia, por tudo quanto há, né? Se movendo com esse encontro com esse outro que é diferente e tentando saber se esse outro era humano ou não, e testando a humanidade dele através da exploração pela força do trabalho. E aí que a escravidão ocupa, em função do racismo, né, esse lugar fundamental na economia do mundo moderno. Eu não sei se vocês se recordam, né, que o capitalismo surge, né, como um processo emancipatório. É até vergonhoso falar isso hoje, mas o capitalismo surge como um processo emancipatório, né, como uma economia da liberdade, como uma economia de empoderamento dos seres humanos. Por quê? A economia do antigo regime na Europa, como é que funcionava? Né? Quem trabalhava, quem efetivamente produzia o trabalho, eram as pessoas que eram exploradas efetivamente. Né? Então você tinha uma nobreza que era dona de terras, mas não tinha nem os meios de produção e nem trabalhava. Em contrapartida, ela, através dos tributos, era quem usufruía de todo o poder político e econômico da época. Lembram disso? Quando a gente pensa no antigo regime. E nesse antigo regime, portanto, você tinha uma injustiça social em que um grupo que não trabalhava, que não produzia, que não possuía os meios de produção, né, não produzia nem os meios de produção tinham como propriedade. Né, essas figuras eram simplesmente exploradas pela nobreza. E o capitalismo surge dizendo, peraí, não é assim que a coisa deve acontecer. A gente deve receber em consonância com o nosso trabalho. Se eu trabalho, eu tenho o direito de que o meu trabalho seja remunerado nessa mesma proporção do meu esforço de trabalho e da propriedade do meio de produção que eu tiver. Não faz sentido que um nobre que não produza, que não tenha, não possua a tecnologia para transformar e para produzir bens, que esse sujeito tenha um poder econômico e político sobre mim, que tenha, inclusive, os meios de produção. Então, o capitalismo surge, inclusive, tentando estabelecer um horizonte de igualdade, de emancipação frente a esses desmandos injustos do mundo da tradição, sobretudo do antigo regime. Né? E por que não deu certo? A gente olha para o capitalismo e fala, a gente está fazendo a mesma coisa hoje, né? Só que em vez da nobreza ocupando esse lugar de exploração, a gente tem os proprietários dos meios de produção. Né? A gente só mudou os sujeitos que ocupam a mesma lógica de exploração. E por que isso não funcionou? Porque o racismo, através da escravidão, ensinou o capitalismo a se comportar de outro jeito. Porque, de novo, não é? Apesar de que a posse dos meios de produção não fosse das pessoas negras, das pessoas indígenas, das pessoas não brancas, né? De uma maneira geral, o esforço do trabalho, do controle do trabalho, permaneceu da mesma forma, porque a escravidão
começou a funcionar como um método legítimo de movimentação do mundo do trabalho. Foi o capitalismo que acabou sendo pervertido desde os seus começos por ter se alimentado e ter se constituído. E assim a gente sai do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial, destruindo toda essa potencialidade que o capitalismo tinha no início de emancipação. Né? Então esse é um ponto fundamental. E aí o que a gente entende? Que do mesmo jeito que o racismo, através da escravidão, ensinou o capitalismo, que pretendia ser uma economia emancipatória, a ser uma economia de exploração, que é o que ele é hoje. A gente pode dizer qualquer coisa do capitalismo que ele é emancipatório, ele é uma economia de exploração. E por que ele aprendeu assim? Porque o racismo que surge na modernidade ensinou a funcionar todas as formas de opressão, como a gente conhece hoje, na mesma gramática, que é uma gramática de desumanização. Lembra da conversa ali do Bartolomé de Las Casas com Guilherme de Sepúlveda? Como o horizonte estava sempre na desumanização? Isso começou ali. E todas as formas de opressão começaram a funcionar assim, que não era antes. Então a gente pode pensar na intolerância religiosa, como pensando aquele outro que não professa a religião hegemônica, como também não se aproximando da humanidade. O patriarcado, né, que também se transforma, né, aprendendo com o racismo que as mulheres são menos humanas. Né? Quando eu fazia minha pesquisa de doutorado, eu fiz uma busca no Google, foi uma coisa muito divertida de fazer, mas péssimo também, porque dava muita agonia. O quanto de registros da ideia de que mulher são raças. Né? Mulher é uma raça suja, mulher é uma raça desunida, mulher é uma raça traidora. A expressão de falar das mulheres em termos de raça é muito comum. Se vocês colocarem um algoritmo, entre aspas, mulher é uma raça, vocês vão encontrar muita coisa na literatura, muita coisa. Eu encontrei milhões de aparições de mulher como raça. Ou seja, o racismo ensinou o patriarcado, que não nasce na modernidade, também a se comportar de um outro jeito e pensar a mulher como uma raça desumanizada e que por isso também é serviço do patriarcado. A mesma coisa com as experiências homossexuais, a mesma coisa com a relação com os animais, né? Que em outros tempos do mundo os animais não foram tidos como não humanos. Né? Basta pensar, por exemplo, no pensamento franciscano, né? Em que você tem essa ideia de equiparação. Em São Francisco se referia à natureza como irmã, né? Se lembram disso? Né? A ideia do irmão lobo, da irmã lua, etc. O mundo está irmanado. Você não tinha, de maneiras tão violentas, o especismo operando. Ou seja, o racismo foi ensinando as formas de opressão a funcionar nesse esquema destrutivo com aquilo que a gente desumaniza. E desumaniza de uma maneira muito particular. Porque na nossa sociedade contemporânea, os nossos relógios, os nossos carros são coisas. Mas muitas vezes a gente se preocupa com essas coisas muito mais do que se preocupa com outros seres humanos. Então, apenas não basta desumanizar, mas estabelecer com aquilo que eu desumanizo uma referência predatória, destrutiva. Não é com tudo que eu desumanizo que eu estabeleço uma relação predatória. Eu não quero destruir o meu relógio, porque eu sei que eu preciso dele. Eu não quero destruir o meu carro, porque eu sei que eu preciso dele. Mas qual é o problema de destruir um pretinho, uma pretinha que está ali na frente? Não, a gente tem outro para botar no lugar. Esse é um ponto muito, muito fundamental para esse contexto. Então, esse é o segundo ponto que eu queria discutir com vocês, né? Que essa camada que o mundo moderno trouxe do racismo como desumanização não parou nos começos da modernidade. Isso está frequente na história, isso continua hoje, porque a gente continua pensando, por denegação, como chamava a atenção a Lélia Gonzalez, né, que as coisas mais complicadas estão em outras instâncias, quando a gente esquece que foi o racismo que perverteu ou transformou essas outras formas de opressão que já existiam no passado para o modo como a gente conhece hoje. Então, se vocês olharem estudos, como do próprio Foucault, quando olha ali no nascimento da biopolítica, como o liberalismo se transforma, não é, de uma teoria da liberdade para uma teoria da opressão, lembram disso? Não é? Assim como no Em Defesa da Sociedade, quando ele fala da transformação entre o poder de soberania para o poder biopolítico, como isso
implica, não é, num colocar na vida, não é, um controle de destruição para poder regê-la, né? Como é que é? O poder matar nunca sai de cena como algo permanente. Ou seja, toda essa estrutura continua funcionando não só no início da modernidade, mas nela inteira, inclusive hoje. E como é que a gente não percebe isso é que tem a ver com essa estrutura da negação que a Lélia Gonzalez chamava atenção. O aspecto seguinte que eu queria levantar com vocês é o caráter de produção do conhecimento, que vai dizer muito respeito à bioética. É, e vejam que o anterior já fazia, né? Mas pensando na como a produção do conhecimento também é muito influenciada por essa dimensão do racismo. O racismo só funciona, né, exatamente se a gente tiver justificativas para o seu funcionamento. Tá? E a justificativa não precisa dizer assim, olha, eu acho que o mundo é racista e, portanto, ou o mundo é racista e, portanto, nós devemos ter as relações X, Y e Z entre os grupos A, B e C. A gente não precisa de teoria desse tipo. Mas nós tivemos teorias como essa, que aconteceu no debate de Valladolid. Nós tivemos toda a teoria sobre raças que foi construída ao longo da história da modernidade. Lembra que essa história de raça como classificador universal não existia antes da modernidade. É uma invenção da ciência moderna. Né? E aí nós temos categorias geográficas de raça, que autores como Kant, né, que a gente gosta tanto, que esse autor aí que defende a autonomia das pessoas e que a gente adora porque defende a liberdade, a autonomia, esse mesmo indivíduo, não é, achava que havia uma natureza diferente nos comportamentos em função da raça, e a raça entendida como característica física das pessoas. Ele achava, por exemplo, seguindo Hume, que não havia nada nas pessoas negras que as elevassem em sua sensibilidade acima do ridículo. Né? Ou seja, elas eram brutas e que muitas vezes em suas histerias elas tinham que ser dispersadas à paulada, e ele indicava isso. Né? Ou seja, é aquele mesmo filósofo da liberdade, aquele mesmo filósofo da dignidade da pessoa humana, aquela mesma dignidade, aquele mesmo filósofo que dizia que a gente nunca deve tratar uma pessoa apenas como sempre como fim. Lembram disso? Ali do imperativo categórico, que todo mundo adora na bioética. É esse mesmo indivíduo que sustenta a dignidade da pessoa, é o mesmo indivíduo que acha que as pessoas negras, por essa característica, e não só as pessoas negras, ele faz uma geografia muito curiosa, né? Porque a categoria racial do Kant é geográfica, né? Como isso acontece na Índia, como isso acontece na China, como acontece na América. Ele vai pensando que a gradação das cores, as características das cores, que é o que ele entende como raça, coloca as pessoas em graus diferentes e, portanto, também em posições diferentes de produção de conhecimento. E aí ele veda a possibilidade de que pessoas negras, ou pessoas não caucasianas, né, que essas pessoas não produzam conhecimento. Né? Então, todo esse aspecto que o próprio pensamento moderno foi criando ao longo do tempo, vocês têm muitos teóricos, né? E muitos deles muito importantes para a bioética ainda hoje, como é o caso do Kant, mas não só ele, né? Os filósofos todos da liberdade, os teóricos todos da autonomia, né? Essa galera estava toda comprometida com ideias de raça. Essas pessoas que vieram do século XVIII, século XIX. A gente não pode esquecer disso, né? Muito embora a bioética que a gente faça no Brasil hoje, né, pelo menos essa que tem um vínculo mais com a bioética crítica vinda, não é, do contexto latino-americano, tenda a ter outras referências, mas a gente ainda tem no na nossa escuta corriqueira da bioética essas referências vindas, não é, da produção de conhecimento que ainda pensava o mundo separado em raças. Então esse é um ponto. E essas raças não tinham um juízo de valor sobre elas, né? Você achava que era natural que as pessoas negras fossem inferiores às pessoas indianas, que eram um pouco menos escuras, que fossem inferiores às pessoas chinesas, que eram um pouco menos escuras, né? Até chegar nas pessoas brancas caucasianas, né? Que vai acabar depois na ideia dos arianos, que deu no que deu e todo mundo viu o que aconteceu aí no início do século passado. Então,
toda essa construção de conhecimento também, de alguma maneira, reforçou, porque haviam teorias sobre isso, mesmo antes do racismo científico do século XIX. O racismo científico foi o que durou menos tempo. O racismo científico vai ali do iniciozinho do século XIX e no iniciozinho do século XX ele cai, porque as pessoas viam que aquilo não funcionava. Inclusive, as próprias teses darwinistas que foram utilizadas para sustentar um certo tipo de racismo científico, elas são utilizadas para refutar o racismo científico logo no início do século XX. E todas as teses eugenistas tinham que responder aos critérios que eram construídos pela própria teoria darwinista. Então, durou muito pouco tempo o racismo científico, que é ali do século XIX. Né? Durou cerca de um século. Enquanto esse outro racismo que foi construído em todas as outras áreas do conhecimento, na filosofia, na história, na geografia, né? Na medicina, tudo isso foi atravessando os séculos e continua funcionando muito bem, feliz até hoje. Vocês devem lembrar do evento infeliz, não é? Do James Watson. Vocês devem lembrar quem é este moço, né? Que foi um dos caras que descobrem o formato em hélice, não é? Da estrutura do DNA, junto com o Crick, né? Ele já no século XXI, tem que lembrar disso, isso não aconteceu no século XVI, século XXI. Ele é um cara que ganhou um prêmio Nobel de neurobiologia e de medicina, e ele é um cara que afirma, não é, que qualquer pessoa que tenha trabalhado com uma pessoa negra, falando inclusive sobre a capacidade das pessoas africanas se autogovernarem e fazerem políticas públicas de emancipação, o que ele fala? Essa galera não tem competência para isso. Qualquer pessoa que já tenha trabalhado com pessoa negra sabe que elas têm um grau cognitivo inferior. Percebe? Isso não é uma coisa que ficou no passado. Eles estão pensando em capacidades cognitivas. E, portanto, elas não são capazes de produzir os seus elementos básicos de categorias para analisar e produzir política pública, por exemplo, para emancipar, para libertar o seu povo. Então, isso não é um negócio que ficou no século XVI e isso continua. E aí, veja, eu nem precisei apelar para as falas idiotas do Bolsonaro e nada do tipo. Né? Eu estou pensando aqui em coisas do tipo de um pensamento sofisticado. Porque uma outra coisa que a gente tende a pensar é que racismo é sinônimo de ignorância. Isso é uma falácia histórica. Né? Toda a teoria racista que foi construída na história da humanidade, ela foi construída no interior de um discurso que ocupa um lugar equivalente ao que nós temos hoje, o discurso científico. Ou seja, não tem a ver com ignorância, não tem a ver com não pensar, não tem a ver com não refletir sobre como o mundo seja. É um projeto de como o mundo deve ser, o que é outra coisa. E aí a gente desloca uma discussão em torno do qual é o papel da teoria, se a teoria ela quer apenas explicar o mundo, ou ela também tem um caráter prescritivo para o mundo. Se existe alguma teoria que seja eminentemente e apenas descritiva. Né? Sobretudo dessas teorias que têm a ver com o mundo social. Né? A gente não precisa pensar em teoria de cordas lá da matemática, se esse negócio é ou não prescritivo. Mas, no caso do mundo social, a gente não tem dúvida disso. Raramente nós temos alguma teoria que seja meramente descritiva. Né? Então a gente sabe também que essa movimentação toda, né, atravessa a produção do conhecimento. E, portanto, a gente entende por que as políticas de saúde, que são completamente estruturadas em torno de conhecimentos produzidos, também são vitimadas por por esse lastro racista que atravessa a nossa história, que a gente nem percebe muitas vezes. Esse é um ponto fundamental. Né? E aí, para a gente ir se encaminhando para o caso da Covid, né? Para tentar imaginar, e também para encerrar, porque estou falando há quase uma hora, para tentar imaginar como é que esse racismo impacta no caso da saúde da população negra. Quando a gente pensa que as nossas políticas, pelo menos desde o SUS, elas têm um caráter de universalidade, ou seja, que elas deveriam atender a população como um todo, da mesma maneira, do ponto de vista formal, a lei do SUS, ela foi feita para não excluir. Né? Então a gente olha ali, na 90-90, você não vai encontrar ali elementos formais para exclusão. Né? Ou seja, ela já foi pensada, inclusive, em toda a discussão que acontece na reforma sanitária, pensado
em como que as questões que articulam a desigualdade social, e sobretudo socioeconômica, impacta também as políticas de saúde. Ou seja, a lei do SUS ela não é ingênua com relação à existência de todos os vetores que promovem a desigualdade social, né? Mas, porém, contudo, todavia, a efetivação dessa lei passa pelo nosso conjunto de práticas e de crenças sobre o mundo, né? Estou aqui lembrando que eu participei de todas os GTs de saúde que aconteceram em todas as conferências de igualdade racial que aconteceram neste país até 2015, ou seja, antes do golpe, né? Então, de lá para cá, eu acompanhei todas as conferências de saúde e estava no GT de saúde da população negra. Então, os relatos que nós tínhamos, e os relatos, a gente fala que parece que são pessoas que estão chorando as suas pitangas, não são pesquisas, são relatórios, né? E que indicam, por exemplo, uma coisa muito bizarra. Nós temos protocolo, uma coisa mais básica, protocolos em obstetrícia, que fala de quantidade de anestésico que você pode aplicar nas parturientes, não é isso? Tem protocolo para isso. Mas quando você observa o tratamento das mulheres negras, você vai observar nos dados que a quantidade, quando você vai olhar no prontuário, quando se aplicou menos anestésico nas mulheres negras do que nas outras mulheres. Ou seja, as pessoas saltam os protocolos, inclusive, porque está no nosso imaginário que as mulheres negras, como as pessoas negras em geral, têm um corpo mais animalizado. E são paredeiras, esse tipo de coisa, e que, portanto, elas são menos impactadas pela dor e, portanto, elas podem receber menos analgésicos, porque a gente sabe que os anestésicos também têm, e analgésicos eles também têm efeitos colaterais, são ruins, etc. Então você tem aí a desculpa de porque elas têm um corpo mais forte, então vamos ajudá-las, né, e vamos reduzir aí a quantidade dessas substâncias nos partos, né? E isso vai por uma série de outros elementos, como, por exemplo, o tempo de duração de uma consulta em ginecologia, porque eu acompanhava sempre o grupo o GT das mulheres, então a maior parte das minhas informações vem daí. O tempo de duração das consultas das mulheres negras nos ginecologistas era cerca de 40% menor. Em muitos dos casos, as mulheres negras sequer eram examinadas com toque. E muitas vezes, quando a própria paciente perguntava para auxiliar de enfermagem por que o médico não tocou nela, algumas delas relatavam que escutavam que os médicos tinham nojo de tocar na paciente porque era negra, um ginecologista, né? Então isso continua, ou seja, é uma reprodução daquele mesmo imaginário racista que veio atravessando os séculos. Isso não sumiu. Então, quando a gente olha, não é, nos indicadores, tanto no painel de indicadores como no boletim epidemiológico, qualquer boletim epidemiológico que tenha um quesito raça-cor, e por isso que quando a gente era do Comitê Técnico de Saúde da População Negra do Ministério da Saúde, uma das coisas que a gente sempre pedia é para que todo e qualquer procedimento tivesse o quesito raça-cor. A pessoa entrou para ver se a sobrancelha dela estava alinhada e ia colocar lá o quesito raça-cor, para que a gente tivesse como monitorar e poder gerar indicadores mais precisos para além dessas pesquisas que acontecem muitas vezes por ativistas que chegam na universidade, que querem juntar a sua pesquisa com o seu ativismo, e essa pessoa vai e faz uma pesquisa num hospital, num serviço qualquer. A demanda sempre foi de que a gente conseguisse introduzir isso. Mas quando a gente consegue ter, como é o caso do boletim de indicadores que apareceu em 2018, é um negócio escandaloso. Só tem 2 indicadores de todo o conjunto, que eu acho que são de 68 indicadores, e que a população negra não está na pior situação possível, que é aquelas que são exclusivas da população indígena. Só tem 2. E essas só tem 2 em que a população indígena está pior do que a população negra, porque isso tem a ver com as especificidades da população negra. Isso é uma prova que a gente precisa olhar com mais carinho para esse tipo de indicador, e tanto também os boletins epidemiológicos, quando você vai pensar em questões como o cuidado com a atenção na saúde, acesso a serviço, prevenção, promoção,
mesmo em políticas de abrangência nacional, como é o caso do Programa Nacional de DST e AIDS, ali ainda a gente consegue observar nos dados a persistência do racismo, né? Então, o último boletim epidemiológico que saiu sobre a população em tratamento ou vivendo com HIV/AIDS, também ali a população negra ocupa todos os piores indicadores, com acesso, com acompanhamento, com monitoramento, com avaliação dos tratamentos, enfim, com tudo isso, né? Ou seja, a gente não conseguiu perder e a gente não consegue observar, né, porque parece que não, só porque são os mais pobres que estão nas favelas, nas periferias, etc., e aí isso parece ser o problema. Então esse é um ponto para a gente olhar um pouco mais com calma. E uma das coisas que eu sempre indico para o pessoal que passa pelas minhas disciplinas, que vai fazer pesquisa na área de saúde, introduza o campo raça-cor. O que eu vou fazer com isso? Você não precisa fazer nada. A sua pesquisa vai estar depois. A sua pesquisa vai estar depois disponível num banco de dados e outros pesquisadores vão poder utilizar. Você não precisa. A gente não quer saber de sexo de todas as pessoas, mas a gente não coloca lá o sexo do nosso participante da pesquisa. A gente quer saber o endereço dela, às vezes a gente trata esses dados, às vezes não, né? Mas coloca. E aí alguém vai poder e vai saber usar esses dados quando estiver capturando as suas pesquisas com o quesito raça-cor. Então esse é um outro ponto fundamental. No caso agora da Covid-19, vocês devem ter visto, né, essa pesquisa que tem sido feita pela Universidade Federal de Pelotas, né, que recém lançou o seu relatório final, né? Com relação à Covid-19, vocês devem ter visto em 80 e poucas cidades pelo país inteiro, fizeram aí cerca de 100 mil testes, né? Com pessoas que já não tinham sido testadas antes, óbvio, né? Mas para tentar fazer um outro mapeamento para além daquele que tem sido feito pela Secretaria de Saúde. E o resultado, né, dessa pesquisa tem o quesito raça-cor é escandaloso, né? Vocês devem ter visto que eles fizeram 32 mil testes, 383 com a população branca, com pessoas brancas, né? Dessas, 372 pessoas testaram positivo, ou seja, tinha 1,1% de pessoas que testaram positivo. Fizeram 1.219 testes com pessoas indígenas, né, no país inteiro. Dessas, 66 testaram positivo, ou seja, 5,4% dos indígenas testaram positivo. Né? Dos 40, que a gente tem que pensar, por exemplo, para pensar a população negra no Brasil, a gente tem que somar os pretos e os pardos. Né? Os pretos e os pardos, você tem dos pardos 3,1%, dos pretos 2,5%, se você soma os dois, portanto, você tem 5,6%, ou seja, a população negra ainda né, a maior parte das pessoas que testaram positivo, né? E seguido das pessoas amarelas, né, que são as pessoas descendentes de orientais, com 2,1%. Ou seja, não obstante que a maior quantidade de testes, né, e que a maior quando a gente fala assim, não, quanto mais teste, você aumenta o número de positivos e você diminui a porcentagem, né? Mas isso não funcionou para a população negra. Não, isso funcionou para a população branca, mas não funcionou para a população negra e indígena. Né? E pensa que a população indígena é pequenininha no país, né? Ao contrário da população negra, que é a maioria. Ou seja, os dados epidemiológicos, isso tem a ver com a cor da pele das pessoas, essencialmente? Não. Tem a ver com as nossas relações, tem a ver com o acesso que essas pessoas têm ao serviço de saúde, tem a ver com os acessos às condições sanitárias. Quando você pensa, por exemplo, que as pessoas mais pobres não têm água, não têm dinheiro para comprar álcool em gel, para fazer máscara, e quando compra essas máscaras de R$ 1, aquelas máscaras cheias de frestas, seja, que serve para muito pouca coisa, a gente está falando de todo um conjunto de relações sociais que a gente atribui a essas características. Né? Então, esse é um ponto fundamental. E é aí que a gente precisa pensar nos impactos morais. Que a gente está pensando, eu estou pensando nesses dados que vieram da pesquisa, que vocês podem acessar ali no site da Universidade Federal de Pelotas. Né?
que é um relatório executivo muito interessante, inclusive, que pese a algumas questões metodológicas, mas que toda pesquisa tem, vocês podem depois fazer a crítica. Mas tem uma coisa muito importante para a gente pensar, que mesmo num contexto de pandemia, que jogou para fora dos lugares escondidos que a gente tinha debaixo dos tapetes das nossas relações sociais, os impactos da desigualdade no modo como a gente está tentando gerenciar isso. Né? Como é que a gente pode pensar em curto e médio prazo que a gente possa debelar uma pandemia dessa proporção no lugar como a América Latina, e por que a América Latina é hoje o epicentro, mesmo com os Estados Unidos nessa maluquice que vive, é o epicentro, em função das suas profundas desigualdades sociais que têm origem racial, e esse é um ponto fundamental. Né? Por que a gente precisa pensar isso do ponto de vista da bioética? Né? Porque esses impactos que o racismo traz, eles têm elementos morais que precisam ser sempre considerados sob o risco de que a gente faça como a Fátima Oliveira nos alertava, que é continuar alimentando esses mesmos processos. O primeiro que é a própria desumanização. Se a gente tem, sobretudo nas bioéticas que estão preocupadas com os direitos humanos, a dignidade tem que ser pensado como um princípio fundamental. Né? Então, se a gente desumaniza sujeitos através do racismo, nós temos um problema aí, óbvio, com o princípio da dignidade humana. Então, aí a gente encontra, via de regra, e quando a gente vai avaliar conflitos morais, mas a anestesista aplicou menos anestésico aqui, e isso nessa paciente, e isso teve complicações, a dor fez com que ela rompesse vasos, isso gerou hemorragias, ela pode ter vindo a óbito. E acontece muito. Uma outra coisa para pensar, em óbitos de parturientes negras, a população negra é 54% do país, mas 80% das mortes é de mulheres negras. Tá? Então a gente pensar em como é que a gente está pensando essa distribuição. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que efeitos pode ter, não é, um procedimento, falar, mas eu estava preocupado com outra coisa, eu estava pensando no bem-estar, etc. E não pensar, não, eu tive uma educação racista que me levou a tomar uma decisão equivocada. Percebem? E aí eu poderia ter tomado uma outra decisão. E como é que a gente avalia isso se a gente insiste em dizer que o racismo não existiu? Né? Porque eu não estou lidando ali com uma dimensão humanizada como com todas as outras, em que a precaução, a prevenção são levadas em consideração em termos de relação com a dignidade. Né? Outra coisa é iniquidade. Iniquidade como processo fundamental que deriva, né, da experiência do racismo em saúde. Né? E na pesquisa isso é gritante. Né? Quando vocês olharem uma tese genial de doutorado que saiu em 2018, da Rosana Paulino, se eu não me engano, eu posso depois passar os dados para vocês, que é uma pesquisa em antropologia da saúde, Rosana Castro, desculpe, da Rosana Castro, né? Que fez uma pesquisa em antropologia da saúde exatamente percebendo como eram recrutados. Ela está pensando o padrão ouro da pesquisa, né? O duplo cego standard, e como que o recrutamento, uma parte muito interessante da pesquisa, como o recrutamento do sujeito de pesquisa acabava incidindo, mesmo que não fosse propositalmente, mas acabava, porque a lógica do racismo não tem a ver com intenção, mas com sua efetivação nas pessoas negras. Né? Vale muito a pena ler essa tese, talvez seja uma das teses mais criativas, recebeu o prêmio da CAPES do ano passado, que ela é de 2018, recebe o prêmio no ano seguinte. Né? Vale muito, muito a pena lê-la, porque ela discute como o racismo estrutura, inclusive, o próprio método. Né? E como ele acaba funcionando. Né? É por isso que a iniquidade, ela aqui não é uma questão de intenção, é uma questão das consequências. Como que isso funciona nas consequências. E aí, obviamente, a injustiça está instaurada. E se a gente, mesmo, e aí seja do ponto de vista das bioéticas críticas da América Latina, seja do ponto de vista das bioéticas personalistas da Europa, seja do ponto de vista da bioética principialista, nenhum desses casos a gente pode abrir mão do princípio da justiça. E aqui não é possível pensar em justiça como princípio se a gente convive com o racismo. O racismo
que estruturou a nossa história moderna, é um empecilho para a efetivação do racismo, da justiça. Né? Então, como é que a gente lida com isso? E por quê? É uma coisa que a gente pensar, e com isso eu encerro. Como que a gente pretende, né, pensar que a bioética é uma ferramenta de mundos civilizados e democráticos funcionando em sociedades em que a democracia conviveu de uma maneira bastante consolidada, né, com racismo, com a escravidão? Só para a gente ter ideia da história da modernidade. Os Estados Unidos, não é, constrói a sua radiante democracia com a escravidão, em que os caras que assinam as constituições americanas, que são constituições democráticas, a Constituição, na verdade, que depois só vai ser emendada, a Constituição, né, tinham escravos. Então, como é que a gente pensa nisso? Né? Que é uma ideia de democracia que convive bem com a noção de escravidão. Então, por que a gente acha que a nossa democracia hoje, que é herdeira, que é filha dessa mesma democracia, que surge aí da passagem do 18 para o 19, que a gente se livrou, na época do Iluminismo, que a gente se livrou dessas matrizes racistas? É possível pensar numa democracia no mundo em que a gente queira, não é, seguir ignorando o racismo sem causar disrupturas na própria democracia? Eu termino aqui com essa pergunta para que a gente possa debater. O Anderson, muito obrigado. Na verdade, interromper